A Jornada do Microbiologista é um programa da Microfar que foi criado para que você seja capaz de dominar os ensaios microbiológicos, entender as normas e referências oficiais, ser capaz de responder às auditorias, ser independente na tomada de decisão dentro do laboratório e te tornar um verdadeiro especialista dentro da área. Essa jornada, ela é destinada para técnicos, analistas e líderes do laboratório microbiológico. Isso independente do tempo de carreira que você tem. A gente tem alunos desde iniciantes até profissionais com mais de 20 anos de carreira. Esse curso, ele não é destinado para quem não trabalha com controle microbiológico ou que não deseja se tornar um profissional diferenciado. Atualmente, a gente já treinou mais de 1.000 alunos desde a inauguração da Microfar em 2023. E dá uma olhada na opinião dos nossos alunos. Já mentorei diversos alunos, assim como já prestei consultorias para várias empresas. A Microfar, ela não nasceu do nada. E é aqui que eu queria me apresentar. Eu me chamo Meire e eu sou a fundadora da Microfar. Comecei a idealizar a Microfar há alguns anos atrás, mas hoje eu vejo que ela está na minha cabeça desde que eu comecei a trabalhar com controle microbiológico. E isso foi logo depois que eu me formei, há 16 anos atrás. Eu sou formada em Biologia pela Unesp de Rio Claro, eu tenho mestrado em Biologia Molecular pela Unicamp e eu já passei pelas maiores indústrias farmacêuticas do estado de São Paulo. Logo que eu comecei a trabalhar, eu nem sabia me comportar tanto no ambiente corporativo como no mercado farmacêutico. Eu tive colegas que falavam assim para mim: vai consultar a USP para ver se esse método está correto. E aí eu ficava pensando: nossa, mas eu tenho que entrar no site da faculdade da USP para ver se, para encontrar esse método, o que isso tem a ver? E só depois de alguns dias que eu fui apresentada para as farmacopeias. Eu confesso que no começo, a rotina, a repetição dos ensaios me incomodou um pouco, porque eu ficava pensando: nossa, será que eu vou passar vários anos fazendo a mesma coisa todos os dias? Mas com o tempo, eu fui percebendo a importância dos testes, como que a gente consegue aprender cada vez mais sobre aquele assunto. E foi aí que eu comecei a estudar melhor sobre as normas, sobre as regulamentações e sobre as farmacopeias. Como eu sempre gostei bastante de estudar, eu tentava passar isso quando eu ia treinar algum funcionário novo. E eu já treinei vários analistas ao longo da minha carreira. E uma das coisas que eu sempre fui muito questionadora foi entender os motivos do porquê que eu estava executando aquilo que eu estava fazendo. E isso era algo que eu não via muito frequente nos meus colegas. Eu passava um teste e a pessoa simplesmente falava: tá bom, é isso que eu vou fazer, e não questionava nada. E para as pessoas mais curiosas, eu acabava passando um pouco mais das informações do método, das normas, e isso ia se espalhando pelo laboratório, e quando alguém tinha alguma dúvida, as pessoas vinham me perguntar: fala com a Meire para ela explicar o método X. Fala com a Meire para ver se isso está conforme a norma Y. E isso era o que eu realmente amava. Ensinar alguma coisa para quem queria aprender um pouco mais. E foi dessa vontade de querer compartilhar o conhecimento que a Microfar surgiu. Eu sempre participei de muitos treinamentos, mas na nossa área eu sempre sentia falta de alguma coisa. Sentia falta de um slide mais estruturado, de uma explicação com um exemplo, de algum caso real que aconteceu em alguma auditoria. Quando eu comecei a fazer os treinamentos, eu foquei bastante nesses 3 pontos. Além dos slides mais visuais, eu também trago exemplos práticos, modelos de protocolos, modelos de relatórios, planilhas de Excel com todos os dados descritos sobre o que cada célula faz, manuais em PDF com o passo a passo dos testes e ainda um módulo com uma automatização para monitoramento ambiental que, além de bonita, ela é muito funcional. A estrutura da jornada segue um caminho clássico de um analista microbiológico. A gente começa conhecendo a microbiologia, as boas práticas de laboratório, as análises de água, monitoramento ambiental, os testes clássicos como contagem microbiana, pesquisa de patógenos, esterilidade, endotoxinas, doseamento de antibióticos, e aí a gente começa a partir para ensaios um pouco mais complexos, como, por exemplo, adequação de métodos, tanto para estéreis quanto para não estéreis, validação de limpeza, validação de desinfetante, eficácia de conservantes, análise de risco, investigação de resultados microbiológicos, e aí a gente conclui os requisitos da garantia. E se você acha que esse curso não é para você, porque eu já faço contagem há 3 anos, eu só quero o módulo de adequação, saiba que nós temos alunos com mais de 20 anos de experiência que ainda se surpreendem com os módulos que vocês pensam que são básicos. Na realidade, a gente precisa ter uma estrutura forte antes de começar a querer ver outros assuntos. E ainda, essa é uma formação completa que você vai ver somente em pós-graduações, mas com preço reduzido. E se você fala que não tem tempo para assistir às aulas, o acesso ele é vitalício, ou seja, você não tem tempo para concluir as aulas. Você pode assistir de onde você quiser, seja do celular ou do computador. Se você quiser trilhar essa jornada e fazer parte da nossa comunidade, que já tem mais de 1.000 alunos, é só clicar no botão Quero me inscrever no curso. Após concluir o pagamento, você vai receber um e-mail da nossa plataforma de treinamentos chamada Kiwify.
É só você fazer o cadastro através do link, usando o mesmo e-mail que você recebeu o convite, a senha da sua preferência, e aí você já pode acessar os treinamentos. E mesmo depois de tudo isso, se você não gostar, você tem a garantia de 7 dias úteis, e é só mandar um e-mail que a gente reembolsa o seu dinheiro sem nenhum questionamento. E agora que você sabe como o programa funciona, eu te convido a assistir uma aula sobre promoção de crescimento que a gente fez no ano passado. É uma aula que engloba tanto a parte de promoção de crescimento, quanto manipulação de micro-organismos e diluição seriada. Aproveite o conteúdo e eu te vejo nas próximas aulas. A gente vai falar sobre o manuseio de culturas de referência primeiro, vai falar sobre os cálculos, conceito de diluição seriada, porque eu entendo assim, né, para você fazer a promoção de crescimento, o que você precisa saber essencialmente? Você precisa saber como manipular os micro-organismos, como fazer a diluição seriada correto. Isso varia bastante de laboratório para laboratório, porque tem alguns laboratórios que são assim um pouquinho mais com mais recursos, que acabam conseguindo ter as cepas já quantificadas, já próprias para promoção. Então, a vida dessas pessoas está tranquila. Mas a maioria dos laboratórios não tem, né? Então, acaba sendo, assim, ou aquelas cepas da André Tozelo, da microbiológica, que é o Quick Stick, que é um pouquinho mais barato. Então, você tem que fazer a diluição seriada. Então, a gente vai tomar um tempinho bom para falar sobre as culturas de referência e como fazer a diluição seriada. Aí a gente vai falar sobre o passo a passo para realizar a promoção de crescimento, falar um pouquinho dos problemas mais comuns e fechar com as perguntas e respostas. Para começar, falando sobre as considerações iniciais, quando a gente fala sobre promoção de crescimento, a gente tem que lembrar, né, então tem essa tríade, né, dos tipos de meios que a gente faz e como que a gente vai fazer a leitura. Então, assim, para os meios de contagem, então, meios de TSA, R2A, PCA, Saburô, todos aqueles que a gente vai usar para quantificar, são aqueles que a gente vai ter um fator de recuperação. Então, quando a gente lê lá na farmacopeia, a gente vê que qual que é o nosso critério de aceitação. Critério de aceitação, recuperação de fator 2. A gente vai entender o que essa recuperação de fator 2, ou na farmacopeia brasileira, lá ele fala, né, de 50% a 200%. Então, já quem é bom de matemática já dá para perceber como que é feito esse cálculo. Eu não vou explicar muito bem agora, porque eu acho que quando a gente for fazer a interpretação do resultado vai ficar um pouquinho mais claro. Tem os meios caldos, né, então vai ser a presença ou a ausência de turvação, e tem as características dos meios seletivos, né? Então a gente vai ver aqueles meios que vão ter aquela coloração diferente, aquela alteração de cor do meio, ou um crescimento característico do micro-organismo no meio. Então a gente chama eles de seletivos, então a gente vê pelas características particulares. A gente vai falar bastante sobre como que a gente compara, o que a gente tem que comparar, o que a gente tem que quantificar. Tem muitas perguntas do pessoal, por exemplo, meio seletivo precisa fazer quantificação? Meio caldo precisa fazer quantificação? Então, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho. Quando a gente fala de promoção de crescimento, eu vejo assim, né, que esse é, digamos assim, um teste de entrada de quem começa a trabalhar no laboratório microbiológico, né? Então, quando você entra para fazer entra no laboratório, né, eu vejo que normalmente a promoção de crescimento ela é passada como um ensaio simples, né? Então, deixa o técnico, deixa o analista júnior fazer, e a gente não percebe o quão difícil é, porque assim, pelo menos assim, durante a minha carreira sempre foi assim, a promoção de crescimento é algo simples, mas a adequação de métodos é algo complicado, né? Eu concordo, tem lá, lógico que as suas diferenças, mas quando a gente trabalha com micro-organismo, eu entendo que a complexidade ela é alta, né? Então, a gente acaba interpretando o teste de promoção de crescimento como algo simples, mas, na realidade, ele é complexo porque a gente precisa ter esse conhecimento muito, muito certo de como fazer a diluição do micro-organismo, né? Nisso, quem trabalha na bancada sabe como é complicado você conseguir atingir aquela concentração lá de 100, menor de 100 UFC, se você está fazendo ela na raça, né? De crescer o micro-organismo na placa, fazer a diluição seriada, fazer a padronização do inóculo. Então, todo mundo sabe que não é fácil fazer essa padronização, né? Então, não é um teste simples, né? É isso que eu queria dizer. E quando a gente olha na farmacopeia, a gente olha e tem essa tabela, né? Então, a gente tem lá os nossos micro-organismos, como que prepara o inóculo, qual que é a concentração, qual que é o tempo que a gente vai fazer a leitura, e o critério de aceitação.
né? O que eu quis fazer é trazer como que a gente enxerga, né? Mas como que a gente vai fazer isso na prática, né? Então, tudo que está escrito aqui a gente vai explicar durante a apresentação. E aqui eu até coloquei, né? O crescimento não deve se diferir de fator 2, para os meios que são os meios de contagem. E aqui na farmacopeia brasileira ele fala, né? Não deve ser inferior a 50% em relação ao inóculo padronizado. Tudo isso a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes. A visão geral também a gente vai ver como que a gente faz a parte de seletivos. Algo que eu vejo bastante, o pessoal pergunta bastante, né, em relação aos micro-organismos de inibição, se são realmente necessários você fazer, né, porque se ele vai crescer e você vai querer, não vai ter crescimento nenhum do micro-organismo porque você acaba fazendo. Mas eles são tão importantes quanto os de promoção, porque você quer ver a seletividade mesmo, né? Então, às vezes, sei lá, você errou a diluição da amostra, você colocou um pouquinho mais de pó, ou errou o pH, isso pode acabar gerando um ambiente propício para crescimento de micro-organismos não seletivos. Pode não ser um problema na prática, porque você, teoricamente, você deveria confirmar aquela identificação, né? Então, mesmo tendo um crescimento de um micro-organismo não seletivo, você teria que fazer uma confirmação. Mas isso acaba prejudicando também na agilidade da liberação. Então, muito importante também ter os micro-organismos de inibição. Aqui também a gente tem, né, tanto para todos os testes, né, de pesquisa de patógenos, né? Então, a pesquisa de coli, salmonella, pseudomonas, bactérias gram-negativas, cândida, e a Burkholderia cepacia, que é um grupo novo, né? Que ele foi, tem um capítulo novo, relativamente novo, né? Porque é de 2019, da USP. Ela não é obrigatória ainda na farmacopeia brasileira, mas quem já está um pouco mais assim a par de como que vai ser, né, daqui para frente, sabe que a Burkholderia ela já é um micro-organismo que é citado na brasileira, mais no capítulo de água, e assim, a tendência é que ela seja incorporada na nossa farmacopeia. É que assim, a velocidade de revisão, né, das nossas farmacopeias ela é um pouco devagar, mas eu falo, né, se você trabalha com o mercado externo, ou ainda já quer se preparar para receber esse micro-organismo, ele, apesar dele não ser obrigatório, você pode colocar ela na sua especificação como um micro-organismo, porque a farmacopeia americana, ela é uma farmacopeia oficial, então você pode colocar ela mesmo não sendo uma obrigatoriedade da Anvisa, tá? Esse é como a gente enxerga, e agora a gente vai falar o passo a passo, lá desde o início da promoção, até como que a gente interpreta o resultado. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver quando a gente vai falar sobre a promoção de crescimento são os micro-organismos. E antes de falar como a gente faz a diluição, eu só queria trazer uma pequena explicação em relação aos micro-organismos que a gente usa normalmente nos nossos ensaios, quem trabalha com controle de qualidade, o farmacêutico, de cosméticos, alimentos, né? Uma das coisas que eu acho que é importante a gente saber também é como que a gente vai manipular esses micro-organismos, né? Quando a gente fala assim, você precisa manipular um micro-organismo dentro de uma cabine de biossegurança, né? A gente precisa trabalhar dentro de uma cabine não só pela integridade da amostra que você está testando, mas também da segurança do operador. Por isso que, para essa questão de biossegurança do operador, a gente tem também as nossas classificações de biossegurança, que começa desde a classe BSL-01 e vai subindo até a BSL-04, que são aquelas altamente patogênicas. Normalmente, os nossos laboratórios utilizam a classe 1 e a classe 2, sendo que a classe 1 são aqueles micro-organismos de pele, como, por exemplo, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus, Bacillus spezzini. A classe 02 já são aquelas que você pode ter algum tipo de... gerar alguma doença se você tiver, por exemplo, com o seu sistema imunológico mais comprometido. Então, Escherichia coli, Salmonella. Mas, assim, eles são micro-organismos atenuados. Então, o risco de você ter alguma contaminação por esses tipos de micro-organismos que a gente usa durante os nossos ensaios, ele é muito baixo. Eu sempre desconfio de gente que fala assim, nossa, eu tive uma infecção gravíssima por trabalhar no laboratório microbiológico. Pode acontecer, obviamente, né? Assim, mas micro-organismos ATCCs dificilmente vão ser os causadores de doenças, né? Pode acontecer, por exemplo, você está com a sua imunidade baixa, tem realmente uma concentração maior lá de micro-organismos durante a sua manipulação,
Pode vir de monitoramento ambiental, de análise de água, mas eu acho que é muito difícil ter essa contaminação se você mantenha a sua segurança da manipulação, se você mantém a sanitização. Então, assim, eu sempre desconfio de gente que acaba falando, nossa, né, tive uma infecção gigante por trabalhar com micro-organismos no laboratório de controle de qualidade, né? Não sei se você já tiver algum caso dessa forma. Mas, enfim, né, é só um relato meu aqui, né? E a gente vê, né, que os nossos micro-organismos, eles podem eles podem vir tanto liofilizado, normalmente assim, quando a gente compra, né, por exemplo, da Andretozelo, da Cefar, da Microbiologics, agora eu não vou lembrar de outras marcas, né, mas normalmente são essas que a gente acaba usando no mercado hoje em dia, elas já vêm com um processo de liofilização. O que seria isso, né? Você congela a sua amostra e você aplica um vácuo e ela acaba tirando toda a umidade, mas conservando a propriedade dela, né? Então é como se fosse aqueles alimentos secos, né? Que fica íntegro, né? E é um processo muito parecido disso, né? Então você acaba passando um ar, né? Um vácuo e ela retira a umidade daquela sua amostra. E a gente também pode comprar ela em slant, mas a gente sabe que em slant ela tem uma validade um pouco menor, né? Então por isso que a gente acaba sempre usando os liofilizados. Quando a gente fala sobre diluição seriada, eu até brinco, né, falando assim que quem trabalha com microbiologia é mandatório saber fazer uma diluição seriada. E assim, por mais que eu fale isso, assim, é uma frase meio forte, né? Você fala assim, nossa, você é obrigado a saber fazer uma técnica, né? Mas eu acho que quem trabalha com microbiologia é muito importante você saber essa técnica. E nesses meus 16 anos de carreira, eu já conheci várias pessoas que não sabiam ou tinham muita dificuldade para fazer o cálculo ainda. Porque se a gente for avaliar, ela não é uma matemática muito lógica, né? Então, assim, é aquela coisa, 10 a terceira, mas a gente pode interpretar a casa antes do exponencial, como que a gente interpreta. Eu não sei se vocês já ouviram falar que, por exemplo, para microbiologista, 2 e 5 é a mesma coisa. Quando a gente trabalha com micro-organismo, a gente não pode ser tão ferrenho no sentido de comprei o micro-organismo e ele está falando lá que tem 3 vezes 5 vezes 10 a segunda. Você não pode esperar que vai dar sempre aquela concentração do inóculo, porque a gente está trabalhando com micro-organismos vivos. Então, por mais que seja padronizado, vai ter uma variação intrínseca na sua contagem. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, e é por isso que é tão difícil a gente conseguir chegar nessa concentração. A diluição inicial, eu acho que ela é a mais importante para a gente entender como que a gente vai fazer essa diluição. Saber fazer a diluição, saber colocar os tubos, saber colocar os inóculos, isso é relativamente fácil porque você vai testando. Mas o mais importante é como que você vai padronizar essa primeira diluição se você não está trabalhando com diluições padronizadas. Tá? Então, a gente vai falar bastante algumas técnicas de como que a gente pode padronizar, como que a gente pode fazer outras técnicas para você conseguir chegar numa padronização mais próxima. Eu acho que quem já trabalhou em laboratório e já conheceu aquela pessoa, por exemplo, que trabalha há anos com microbiologia, a pessoa que já trabalha há anos, ela já está com o olho meio calibrado, né? Então, você fala assim, nossa, só a Maria consegue fazer diluição seriada porque ela olha no tubo, ela já sabe quanto que tem que diluir. E isso, eu falo assim, é uma técnica que você não vai conseguir passar a calibração do seu olho para uma outra pessoa, né? Então, é importante você ter técnica. Eu admiro muito quem consegue fazer isso no olho, porque não é fácil realmente, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar também que essas técnicas, elas precisam ser passadas de uma forma robusta para não depender só de uma pessoa. Se a pessoa tirar férias, o que você faz? Você não vai fazer promoção de crescimento mais naquele período? Não, né? Você tem que ter uma técnica realmente, assim, padronizada que todo mundo consiga fazer. Então, a gente vai falar sobre isso. Aqui eu coloquei a forma clássica, né, de fazer uma diluição seriada com 9 tubos, né? Então, a gente faz aquela diluição, né, de 10 ml no primeiro, passa 1 ml para 9 ml e assim sucessivamente, caindo de 10 a oitava até a 10 a primeira. A gente vai falar um pouco sobre essa técnica, como a gente faz a contagem, porque apesar dessa ser a mais clássica, né, a gente sabe que na prática, normalmente a gente não faz essa quantidade de tubos, porque a gente precisa de mais agilidade na hora que a gente vai fazer o teste. Antes de falar sobre a diluição, vamos falar sobre o primeiro inóculo aqui. Né? Então, a gente vai falar sobre como que a gente vai padronizar a primeira diluição. Quando a gente fala da padronização da diluição inicial, o que a gente quer saber? A gente quer que o nosso primeiro tubo
tenha uma concentração que a gente conheça mais ou menos, para que a gente consiga fazer a diluição na quantidade certa, que a gente consiga atingir aquela concentração de 10 a 100 UFC. Eu coloquei aqui 3 opções para serem feitas, né? Então a gente tem lá o Densimate, o UV, a escala McFarland, a suspensão com volume padrão e as culturas liofilizadas e padronizadas, né? Então a gente tem 3 opções que a gente poderia usar. Tem as suas vantagens e desvantagens, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Começando pela McFarland, o Densimate ou o UV. O que seria isso, né? Quem nunca trabalhou, quem nunca fez promoção de crescimento, como a gente precisa ter uma concentração de 10 a 100 UFC na hora que a gente vai fazer o nosso teste, essa quantidade ela é muito pequena. E por que tem que ter essa quantidade pequena na promoção de crescimento? Porque você quer testar o limite de quantificação ou limite de recuperação do micro-organismo. Então, se você coloca uma carga muito alta, às vezes o meio não está muito legal, mas ele vai crescer porque a quantidade de micro-organismo está muito alta. Mas você não quer isso, você quer, ainda mais para quem trabalha com farma, sabe que normalmente a biocarga de produtos, biocarga de água, ela é baixa. Então, você tem que ter também uma seletividade e uma recuperação em uma quantidade pequena. Então, é por isso que a gente trabalha sempre com 10 a 100 UFC de inóculo. Só que quando a gente vai trabalhar com essa concentração, se você um inóculo nessa concentração, você não consegue enxergar, porque ela não vai ter a turvação necessária. Mas, então, a primeira diluição, você precisa fazer numa concentração alta para conseguir fazer as diluições subsequentes. E para fazer essa diluição inicial, se você vai trabalhar ela a olho nu, normalmente qual que é o método mais clássico de microbiologia? São a escala McFarland, que é aquela composição de cloreto de bário e solução de ácido sulfúrico, em que ela vai dar uma turvação. E essa turvação, a gente tem aquela formulinha, né, que você coloca tanto de cloreto de bário, mas tanto de ácido sulfúrico, ela vai representar uma escala de 0,5 McFarland. E aqui a gente até consegue comprar ela pronta. Então, a gente compra ela pronta na escala 0,5. A gente consegue comparar, então, no olho mesmo, a concentração, compara a turvação da escala com a turvação do seu inóculo. E aí, então, você vai colocando mais ou vai colocando mais diluente até atingir essa concentração. Só que, igual eu falei, esse acerto no olho, ela é muito difícil de você conseguir fazer se você não tem muita experiência, porque passou um pouquinho, colocou uma alçada, mais uma alçada do que deveria, no seu olho parece que está igual, mas aquela alçada colocou, sei lá, 10 um expoente a mais de concentração de micro-organismo do que você deveria. É uma técnica difícil de padronizar, ela é muito trabalhosa, mas tem as vantagens também. Ela é uma técnica barata, não requer armazenamento, conforme as farmacopeias. É uma técnica que se você consegue padronizar, você consegue reproduzir, só que, como eu comentei, ela é bem trabalhosa. Você pode fazer isso também pela escala no olho, ou ainda pelo Densimate, que é um turbidímetro, que ele já faz a leitura na escala, ou ainda você pode até padronizar no UV usando lá uma concentração, uma transmitância de, por exemplo, 580, que é normalmente a transmitância para ler a leitura de micro-organismos, em transmitância. Então, se você atinge lá uns 25%, é equivalente a mais ou menos a 0,5 na escala McFarland. Isso é possível de ser feito, mas não é tão fácil. E por que não é tão fácil? Quando a gente trabalha com escala McFarland, eu já ouvi muita gente falando assim, mas eu padronizei tudo como 0,5 para todos os meus micro-organismos. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque escala McFarland a 0,5, ela foi padronizada numa suspensão de E. coli. E quando a gente fala sobre micro-organismo, a gente tem que lembrar que o tamanho delas é variável. Então, aqui eu até coloquei algumas referências de alguns estudos, não são estudos referentes à escala McFarland, mas são estudos em que usaram a escala e eles colocaram lá. Então, na concentração de 0,5, ele dava essa quantidade de micro-organismo em um UFC. Então, quando a gente olha aqui a comparação, a gente vê, Bacillus subtilis, na escala 0,5, ele dava 1 vezes 10 a sexta. A Pseudomonas, ao contrário, na mesma escala, ele dava 6 vezes 10 a sétima. Aqui, a Candida albicans, 1,4 vezes 10 a sexta. E o porquê disso? Porque, dependendo do tamanho e de como ela está agrupada, ela vai dar uma turvação diferente. A gente sabe que, por exemplo, Bacillus, ele tem uma quantidade de lipídio maior na sua membrana, e é por isso que ela dificulta aquela dispersão. Então, quem faz a suspensão de Bacillus sabe, né, que vira aquela... Parece uma película, né, na hora que você faz a suspensão, e ela não dispersa direito.
Se você tem uma turvação maior, você pode ter certeza que é mais células vegetativas do que esporos, né? Então, quando a gente trabalha com suspensão de esporos, de bacilos, a gente sabe que é aquela melequinha, né, que fica assim, que você não consegue agitar direito e ela fica toda heterogênea dentro do seu tubo. Tem que tomar muito cuidado se você vai padronizar a escala 0,5, porque tem essas diferenças em questão dos micro-organismos. Se você quiser usar a escala McFarland, qual que é a minha recomendação? Você pode padronizar, mas você tem que validar por micro-organismo. E como é que você padroniza isso? Você faz a quantificação de 0,5 e faz a diluição seriada, plaqueando lá as suas últimas diluições para saber realmente qual que é a quantidade. Aqui é um estudo de um laboratório, mas isso pode variar também. Então, você tem que ir lá e padronizar. Então, você faz 3 vezes, com 3 suspensões diferentes, vê se essa padronização ela vai se manter. E aí você fala, olha, a escala 0,5 vai dar um range de tanto a tanto desse micro-organismo. E aí você consegue fazer a padronização. Uma outra técnica que você pode usar também é a suspensão com volume padrão. Essa, eu era um pouco cética, né, em relação a isso, porque eu achava que não funcionava. Até eu começar a usar. Ela é muito boa, porque você não precisa de nada, você não precisa de suspensão, você não precisa da escala McFarland. E o que você faz? Você vai ter que validar isso também, mas você vai usar uma forma sempre padrão. Então, assim, eu vou ter que colocar um tanto de micro-organismo no slant, um slant com, por exemplo, com 10 ml, angulação padronizada, tubo padronizado, e aí eu vou fazer a suspensão de 24 horas, vou adicionar 5 ml de solução fisiológica para fazer o desprendimento total com o loop da superfície, e essa vai ser a minha concentração de 10 ao oitavo. Isso tem que tomar cuidado, porque também, da mesma forma como é difícil você padronizar no olho, isso também é difícil você padronizar na hora de você carregar no seu slant. Então, tomar muito cuidado se você for fazer culturas novas de 24 horas, porque qual que é a tendência das pessoas? Ai, nossa, isso daqui tá muito fraco. Né? Vocês já ouviram falar assim, essa suspensão tá muito fraca. O que a pessoa vai? Cata um monte de micro-organismo no loop e vai passando. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está passando um monte de massa já injuriada. Então, tem que tomar cuidado, porque quando você faz isso, você está aumentando a turvação com células já prejudicadas. E isso acaba... Você acha que está super concentrado, mas na realidade você tem uma quantificação baixa. Né? E aí começa, né? Ai, nossa, a minha promoção de crescimento tá errada, mas olha só o meu tubo inicial, ele tá super turvo, né? E se você for fazer a quantificação dela por placa, você vai ver que na realidade ela tá com uma turvação alta, mas a quantificação dela no final ela tá baixa porque você carregou um monte de célula já injuriada, né? Então, tomar muito cuidado para, na hora que for fazer a transferência, de uma forma que você não consegue nem enxergar na hora que você transferiu. Né? Porque você quer o quê? Você quer pegar nessa fase exponencial, essa curva de crescimento, né, na faculdade, no ensino médio, né? E o que a gente quer? A gente quer o crescimento das nossas colônias na melhor fase dela. E a maior quantidade de massa nessa fase também. Então, por isso que padronizar também a forma como você vai transferir esse loop para um slant, também ela é meio complicada, porque vai precisar da mão do analista também na hora de fazer essa transferência e fazer uma transferência não muito carregada, tá? Mas eu ainda falo, é mais fácil você padronizar essa transferência do que padronizar no olho uma escala McFarland. Aqui a gente também tem as nossas cepas padronizadas. Aqui eu vou fazer uma propaganda sem ganhar nada por isso, mas é porque eu acho que é uma das cepas que o pessoal acaba usando com mais frequência. E ela é mais fácil de ser usado. Aqui eu vou mostrar como que a Microbiologics funciona para esse Easy Aqua Shot. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Aqui ele mostra como é feito, né? Então, esse tipo de inóculo, ele já está pronto para uso. Então, ele vem no estojinho, vem com o seu diluente, com o micro-organismo liofilizado, ele mostra o manualzinho como é feito. Então, você vai pegar a sua suspensão, que ele vai estar em forma de pellet, o diluente já na quantidade que é necessária. Ele faz uma concentração para que você consiga utilizar essa suspensão com 100 microlitros. Né? Então, aqui ele está fazendo a identificação. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, vai colocar o pellet dentro dele. E esse pellet, ele é um pellet contendo o micro-organismo na quantidade já padronizada.
Então, aqui a gente vai ver, ele faz a abertura. Tudo isso ele tá mostrando como um forma de vídeo, mas isso a gente faz sempre dentro da cabine de biossegurança, tá? Para evitar contaminação cruzada. Aí ele coloca, ele vai fazer também a agitação para fazer a dispensação, a dissolução, né, daquele pellet. E aí ele fala, né, então você vai transferir 0,1 ml da suspensão para o material que vai ser desafiado. Então, assim, para a promoção de crescimento, ele é ótimo, porque você acaba usando só 100 microlitros daquela suspensão. Normalmente, essas suspensões, elas têm, normalmente são 2 ml, então você consegue usar até 20 tubos para você fazer a promoção. Eu falo, eles são excelentes para serem usados, tem outros fornecedores também de micro-organismos. Se vocês quiserem, depois eu até faço uma pesquisa maior para falar sobre outros fornecedores também. E aqui ele está usando a técnica, né, de espalhamento por alça de Derigalski. Mas ele também pode ser usado para por plate, né? Então você coloca lá a suspensão de 0,1 lá no fundo da placa e faz também a dispensação do meio. Obrigada, Giné. Tô vendo que ela falou que você usa o Biobol. Então tem de 10 a 100. Aí você vê, né, que a quantidade aqui ela é bem certinha. Tem muitas vantagens de usar esse tipo de suspensão já padronizada, porque assim, se você sabe, aqui tem até uma do One Step, né, que é uma outra versão. Então tem 5,4 vezes 10 a segunda UFC por pellet, e aí você, como ela está padronizada, você pode utilizar essa concentração como uma referência do seu teste. Então, você não precisaria fazer lá uma quantificação, só que eu só vou falar um detalhe, né? Você não precisaria fazer, por exemplo, um lote comparativo para você fazer aquele fator de 2, né? Ou o 50 que a gente vai ver como cálculo. Mas você poderia usar essa concentração. Só que para você usar essa concentração, só tomar cuidado que você tenha a padronização do fornecedor, mas você precisa também fazer uma verificação antes de começar a usar, para confirmar que essa concentração ela está nessa faixa. E aí você fala, olha, então a minha concentração, baseada na padronização do fornecedor, feito, né, também a verificação, você vai usar esse como um inóculo padrão, tá? Isso está na farmacopeia americana, mas normalmente, o que as pessoas usam? Normalmente usam um lote já validado. Se eu for falar o que eu acho melhor, sempre procurem usar um lote já validado, um lote já aprovado como comparativo desse fator. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas aqui é só para mostrar, né, que essas culturas elas são muito fáceis, tem uma uniformidade de resultados, dificilmente você vai ter problema, mas a desvantagem é o preço, né? Porque realmente quando a gente compara essa forma do micro-organismo já quantificado e padronizado contra esses que são o da própria Microbiologics, que é o Quick Stick, eles são bem mais baratos, né? Então, às vezes o laboratório acaba optando por pegar um inóculo e padronizar porque fica mais barato, né? E acaba tendo essas dificuldades maiores durante a rotina, tá? O Biobol, Ednei, eu também gosto, né? Ele também é muito bom. Tem até umas versões que são umas miçanguinhas, né? Mas só tomar cuidado que tem algumas versões dessas miçanguinhas que elas não são ATCCs, elas são equivalentes, mas não são ATCCs. Então, para alguns tipos de procedimentos, por exemplo, para validação, a gente não poderia usar essas equivalentes, tá? Mas assim, para promoção de crescimento você poderia usar tranquilamente. Agora falando sobre o teste em si, como que a gente faz a padronização. Como eu comentei, eu mostrei aquele primeiro slide com aqueles 9 tubos que são aquela concentração clássica de diluição seriada. Mas quando a gente vê a nossa promoção de crescimento, como a gente quer agilidade, você não precisa fazer a diluição sempre com 9 ml de salina e 1 ml de suspensão. Não, você pode diminuir o seu inóculo e aumentar um pouquinho a sua concentração para você conseguir ter diluições mais rápidas, né? Então, mais rápidas que eu quero dizer, né? Você não vai precisar fazer 9 tubos. Aqui no caso, você pode usar só 5. Né? Então, você faz a sua diluição inicial com a técnica que você escolheu. Então, lá, McFarland, a suspensão ou a suspensão padrão. Então, aqui você tem uma concentração de 10 oitava, e aí você pode fazer uma diluição de 100 em 100. Então, aqui no caso, 0,1 ml em 9,9, você cai de 10 a oitava para 10 a sexta,
ou ainda uma diluição de 10 a menos 1 para 10 a menos 3. E assim você pode fazer também para 10 a menos 5, 10 a menos 7. E aí, no final, como você quer uma concentração de menos de 100 UFC, você vai diluir 1 ml para 9, e aí você cai uma casinha de 10. Então, de 10 a menos 7, 10 a menos 8 ou 10 a primeira. E aí, otimizar esse número de tubos assim facilita bastante a rotina. E o que a gente precisa lembrar? Que a gente sempre vai trabalhar com essa casinha na parte decimal. Mas, como que a gente faz isso na prática, né? Então, o jeito mais fácil é um exemplo, né? Então, eu obtive 35 UFC na placa. Como que a gente vai regredir essa conta? Só para vocês entenderem, porque normalmente a gente sabe que quando a gente faz essas contas, a primeira placa a gente vai lá e multiplica pela diluição. Quem já fez esse tipo de teste sabe, né? Mas é só você multiplicar pela diluição que você fez. Mas eu sempre mostro de como que a gente faz a regressão para entender da onde que está vindo. Né? Então, por exemplo, se eu obtive 35 UFC na placa de 10 que eu nomeei 10 a menos 8, eu sei que 35 UFC ela estava presente no 1 ml que eu inoculei. Né? Então, se eu tinha 35 ml em 1 ml, eu tenho no meu tubo, eu vou multiplicar por 10, porque eu sei que eu tenho 350 UFC em 10 ml. Né? Então, eu vou e eu sei que eu tenho essa quantidade de 350 em 10 ml. Só que esses 10 ml vieram da onde? Eles vieram desse 1 ml. Então, quando eu falo 1 ml, eu tenho lá 350 UFC nessa outra placa, em 1 ml, e eu vou ter 3,5 vezes 10 a quarta em 10 ml. Porque o que eu quero saber? Eu quero saber quanto tem no total desse tubo. Só que 3,5 vezes 10 a quarta veio da onde? Veio do meu 0,1 ml do meu tubo anterior. E aí eu vou fazendo isso, regredindo até o meu tubo original. Então, aqui no caso, olha, eu tive 3 vezes 5 vezes 10 a quarta em 10, só que ele veio de 0,1. Então, se ele veio de 0,1, eu tenho 3 vezes 5 vezes 10 a sexta. Se eu tenho 3 vezes 5 vezes 10 a sexta, veio também de 0,1, aí vezes 10 oitava. E no final, eu tenho aqui vezes 10 a nona em 1 ml, tá? Porque aqui eu tô falando, eu teria 3 vezes 5 vezes 10 a 10 em 10 ml. Só que aqui eu quero saber quanto eu tenho por ml. Então, eu tirei uma casinha. E aí, tudo isso para falar o quê? Para falar que era só eu pegar 35 e multiplicar vezes 10 a menos 8 e tirar o negativo do meu expoente, né? Que isso vai dar exatamente essa mesma conta aqui, 3 vezes 5 vezes 10 a nona, 3 vezes 5 vezes 10 a nona. A forma como a gente acaba calculando é sempre padrão, né? Então, assim, como que você calcula? É só você pegar o seu primeiro, considerar como 10 a menos 1, fazer as suas diluições, e aí você multiplica pela sua diluição que você fez final, tá? Esse é o mais tradicional, mas eu acho que é interessante você também entender como que calcula essa concentração. E aí, então, você finalmente conseguiu padronizar a sua suspensão, você tem lá a sua diluição seriada, e você tem a sua suspensão na concentração de 10 a 100 UFC. Eu coloco 10 a 100, mas eu acho que agora na última revisão da farmacopeia, agora eu não vou lembrar se foi da farmacopeia ou foi do anexo 1, eles mudaram, né? Agora eles colocam assim, menor de 100 UFC, tá? Antes eles colocavam de 10 a 100, mas agora tá com menor. No final acaba sendo a mesma coisa, né? E aí, no meio quantitativo, como que a gente faz? A gente vai usar um dos últimos tubos, numa suspensão de 10 a 100. Você vai pipetar 100 microlitros numa placa 1, você vai na placa 2, e aí você vai e verte o meio TSA ou o meio de quantificação, né, que você deseja. Você pode utilizar na técnica por plate ou ainda por espalhamento. Então, aqui a gente está fazendo por plate, né? Mas se você, por exemplo, trabalha com placas prontas, aí você pode fazer o de espalhamento tranquilamente. E aqui a comparação com um lote já aprovado ou pela concentração do inóculo padronizado. Mas é aquela ressalva que eu falo, né? Apesar da farmacopeia falar que ele pode ser uma concentração de inóculo padronizado, eu acho mais complicado você defender isso numa auditoria do que você falar que você trabalha já com um lote aprovado. Porque normalmente é isso que a gente vê na maioria dos laboratórios, tá? Então, assim, se eu fosse dar uma recomendação, eu falei, usa um lote já aprovado. Nos meios quantitativos, a gente sempre vai ter, para meios de quantificação, como por exemplo TSA,
ou saborô, são micro-organismos padrões. Aqui eu também coloquei o TSB porque são os mesmos micro-organismos, né? E aqui também a gente vai fazer uma comparação com o lote aprovado ou com uma concentração do inóculo padronizado. E são esses micro-organismos normalmente, bacilos, pseudomonas, estafilococcus, aspergillus, cândida, sendo que cada um vai ter uma concentração, uma incubação específica. Para a TSA, como é um meio, contagem total de micro-organismos, é uma biocarga total, ele não vai ser específico, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que pode crescer tanto bactéria quanto fungo ou levedura. Então, é por isso que a gente tem que incubar também o meio TSA a 30, 35 graus por 5 dias e as bactérias por menos de 3 dias. Aqui no caso, uma das coisas que às vezes o pessoal tem dúvida é: eu preciso realmente testar os 5 micro-organismos? Isso, por ser farmacopeico, a gente não pode fugir do mínimo desses 5 micro-organismos. E por que tem que ser 5 micro-organismos? Aqui, no caso, são 5 micro-organismos porque são 5 representantes de grupos de micro-organismos principais. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma bactéria esporulada, uma bactéria gram-negativa, uma bactéria gram-positiva, um fungo filamentoso e uma levedura. Ele não vai cobrir, obviamente, todo o crescimento de micro-organismos. A gente sabe hoje que esses meios clássicos que a gente utiliza na micro, a gente não consegue ter recuperação de alguns micro-organismos que a gente chama de viáveis, mas não cultiváveis. Então, é óbvio que a gente não consegue, esses 5 grupos, eles não vão abranger todas as classes dos micro-organismos. Mas é importante saber que, pelo menos para os 5 mais básicos, a gente tem uma recuperação apropriada daquele meio. E o meio saborô, que já é um meio mais próprio para fungos e leveduras, aí a gente vai testar só com aspergillus e cândida na temperatura mais baixa, com um tempinho um pouco maior, porque nessa temperatura ele vai demorar um pouco mais para crescer. Os meios quantitativos, como que a gente faz a conta, né? Aquele fator de 2. Quando a gente fala fator de 2, o que seria? Seria você dividir por 2 e multiplicado por 2. Quando a gente divide por 2 e multiplica por 2, qual que é a nossa porcentagem? Seria de 50% a 200%. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu comparo a minha quantidade do meu lote novo com o meu lote aprovado, a recuperação dela tem que cair dentro dessa faixa de 50% a 200%. Na prática, como que é isso? Se, por exemplo, eu tenho meu lote novo e o meu lote aprovado. Eu vou fazer a quantificação o mesmo dia do preparo do inóculo. Não pode ser inóculos de dias diferentes, tá? Porque a gente sabe que dias diferentes vão dar concentrações de micro-organismos diferentes. Então, tudo isso no mesmo dia. Tem seu lote aprovado, você vai e coloca 100 microlitros de inóculo em 2 placas do lote aprovado e inóculo na mesma concentração do lote novo. Você vai comparar, aqui no caso do lote aprovado, pegar 42 mais 47 dividido por 2, 44,5. Vai fazer a mesma coisa para o lote novo, 41,39 dividido por 2, 40. E aí você vai fazer a comparação. O meu lote aprovado é o 44,5, então ele é o meu 100%. Ela a minha referência. Então, se 44,5 é igual a 100, quanto vai ser 40 UFC? Então, a gente vai dividir 40 dividido por 44,5 vezes 100, que a gente quer em porcentagem, e eu tenho lá 89%. Tá? Aqui a única coisa que eu falo, assim, às vezes o pessoal acaba trocando, né? Então, o pessoal acaba colocando 44,5 dividido por 40, né? Então, é só tomar cuidado, assim, no final, dificilmente vai dar fora, né, do seu resultado, mas só tomar cuidado que o lote aprovado, ele é o nosso 100%, é a nossa referência. Então, é sempre o teste, o seu lote teste é sempre na parte de cima, né, da sua conta. E é isso, então, você vai ter que calcular, e essa concentração aqui de 89, ela vai ter que dar entre 50% a 200%. Se você está tendo abaixo de 50%, tomar cuidado que pode ter algum fator, um pH que não foi medido, uma água que não tá muito legal, uma água que está com muito sal, algum problema no seu pó, que alguma coisa que cristalizou. E se deu acima de 200, pode estar tendo alguma contaminação no seu processo de esterilização. Então, tomar bastante cuidado com esses fatores. Uma coisa que as pessoas me perguntam, se deu fora dessa concentração, o que eu faço em questão de garantia? Eu tenho que abrir um desvio de qualidade? Não necessariamente, mas isso tem que estar no seu procedimento. Se você fala que na sua promoção de crescimento,
Você nunca vai usar um meio de cultura com a promoção de crescimento antes de ser liberado, salvo o teste de esterilidade, tá? Então, assim, normalmente para contagem, você não pode usar o meio de cultura antes de você liberar a sua promoção de crescimento. Se você não usou esse lote em nenhum teste de liberação, se você não usou em nenhuma análise que tenha gerado um resultado, você não necessariamente precisa abrir uma investigação, tá? Você pode descartar aquele lote, falar que ele não foi usado, você pode até abrir uma investigação laboratorial para entender o que aconteceu, mas não é um desvio de qualidade. Só para falar esse ponto também que o pessoal pergunta bastante. Para a promoção de meios qualitativos, o que a gente tem? A gente vai ter a mesma coisa, né? Então, a gente vai ter a nossa suspensão de micro-organismos na concentração de LAT 10 a 100. Você vai colocar esse inóculo diretamente na placa. E aí você vai ter também os micro-organismos de inibição e os micro-organismos de promoção. Também pode ser usado por plate ou espalhamento por superfície. Normalmente, esses meios assim seletivos, né, eles já estão plaqueados. Dificilmente você vai fazer por plate deles, né? Mas se você tem essa prática, não tem problema também. A comparação, na farmacopeia ele fala para fazer uma comparação do lote aprovado, mas não precisa ser quantificado, tá? Então, teve a característica dela ok, não precisa fazer a quantificação. E o porquê disso, né? Uma das coisas que eu ouço muito frequentemente também as pessoas acabam confundindo, achando que meios seletivos, por serem seletivos, vai ter uma recuperação melhor do que um meio não quantitativo. Não está crescendo? Coloca na placa de McConk que ele vai crescer melhor, porque ele é um meio seletivo. Tomem muito cuidado, porque meios seletivos, eles são feitos com agentes, com reagentes, que é para você conseguir diferenciar o crescimento. Mas não necessariamente eles vão ter uma recuperação melhor. Tanto é que quem já trabalhou com pseudomonas sabe que crescimento de pseudomonas em cetrimide, às vezes ele tem uma quantidade menor do que um TSA. E por quê? Porque já é um meio que não é muito propício para crescimento total. Porque ele já tem alguns reagentes que vão selecionar alguns micro-organismos, vão selecionar alguns grupos, né? Então, ele não é o melhor meio de você ter uma recuperação boa. Qual que é o melhor meio? É o melhor meio que não vai ter muitos interferentes para ele crescer, tá? Então, muito cuidado também quando for usar meios seletivos, achando que ele vai crescer melhor do que um meio não seletivo. E os meios caldos, a mesma coisa. A gente vai usar também a concentração do micro-organismos de 10 a 100 e usar também alguns, por exemplo, como o McConk, em que a gente também vai ter o meio de promoção, que vai ter o micro-organismo alvo, ele vai ter que crescer. Normalmente, às vezes, ele tem também uma diferenciação de coloração. E alguns micro-organismos ele não pode crescer, como, por exemplo, Staphylococcus aureus. Você vai colocar e ele também não vai turvar, né? E aqui, no caso, também, a gente vai ver se a aprovação é por turvação e não precisa quantificar. Alguns laboratórios, às vezes, tinham essa prática, né? Você colocou a quantidade aqui e ainda pegava essa diluição aqui e passava por uma placa. Não precisa, tá? Porque se você está fazendo isso, você está testando o meio de quantificação e não o seu meio de promoção. Ele só está sendo usado como um meio de diluição. E agora, falando especificamente sobre os meios seletivos e os meios caldos, né? A gente tem aqui como que a gente faria os nossos testes, né? Aqui eu trouxe mais para ilustrar, mas isso é muito na prática, né? Então, quando a gente vai vendo como a gente vai fazendo a promoção, a gente vai vendo como que os micro-organismos vão crescendo. Então, por exemplo, para bactérias gram-negativas, o nosso meio Mossel, normalmente ele é um verdinho, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, para a promoção de crescimentos, a E. coli e a Pseudomonas. E vai ter que ter uma turvação. E para E. coli, a gente tem uma alteração de cor de verde para amarelo ou marrom. E para Pseudomonas, tem uma turvação, mas sem alteração da cor verde. O Staphylococcus, você vai colocar e ele não pode ter turvação desse meio. E para o meio VRBGA, também você vai colocar a Escherichia coli e a Pseudomonas. E ele vai ter que também ter o nosso crescimento. Aqui eu acho que eu até coloquei a E. coli, teria que ter o crescimento dele também. Você vai incubar, fazer, aqui eu coloquei de 18 a 24 horas, que é o período que pede nos nossos capítulos de pesquisa, tá? Mas, se você for avaliar a parte de promoção, ele sempre vai padronizar como menor que 3 dias para bactérias e menor que 5 dias para fungos, tá? Se você tem o crescimento dela, você pode liberar com menos tempo, tá? Então, assim, teve o crescimento de
em 24 horas, você pode liberar. Isso é muito bom se o seu laboratório trabalha certinho, sempre usando lotes já aprovados para o seu teste, porque às vezes você acaba tendo aquela janelinha, né, entre preparar um meio e não ter nenhum lote válido para você usar. Então, às vezes, você perde um pouco na programação, e se você libera a sua promoção com 24 horas, você tem um tempo menor de liberação e você pode usar com mais rapidez. Só a exceção que eu falo para a bactéria do grupo Burkholderia, porque ele não cresce com 24 horas, né? Então, ainda mais essas cepas que elas são mais PCCs, elas demoram um pouquinho mais para crescer. Isso eu falo por experiência própria e penando bastante para conseguir fazer essa recuperação. Aqui no caso de promoção de crescimento pro teste de E. coli, a gente vai ter o caldo maconque e o agar maconque, então ela também tem essa variação de cor, né? Então, ela é um meio roxo e na presença de E. coli ela vai ficar amarela. E na placa de agar maconque, ela vai ficar com essa precipitação, né, em volta das colônias, com essa cor bem rosa púrpura, né, que ela fala. Ela também tem, para o caldo maconque, o Staphylococcus aureus como um meio de inibição. Uma das coisas que eu falo que é importante, eu acho que para quem trabalha com micro, é ter um procedimento em que tenha fotos. Isso é uma coisa que eu vejo que falha bastante, porque quem nunca fez vai precisar esperar uma placa crescer ou a experiência de uma pessoa com mais experiência para falar, essa minha placa tá boa ou ela não tá, né? Porque a gente precisa realmente ter as características dela visuais, né? Então, acho que a micro é muito visual, né? Tanto é que, assim, esses treinamentos eu tento trazer a maior quantidade de fotos, de exemplos para a gente conseguir ver, porque o nosso trabalho, ele realmente é muito, muito prático. Para a salmonela, a gente também tem essas variações. Não necessariamente, aqui, por exemplo, a gente tem o meio sem inóculo, o meio do meio com a salmonela typhimurium e o meio aqui do lado com a salmonela enteritidis. Não necessariamente você precisa ter essa variação de cor. O que é importante é ter a turvação e ter o crescimento do micro-organismo. Às vezes você realmente vai ter um lote diferente ou um fornecedor diferente em que essas características elas vão variar um pouquinho. Esses dias atrás eu estava testando um meio de Burkholderia, em que normalmente o meio de Burkholderia ele é um pouco de laranja para marrom, né? E esse meio ele era branco. Foi a opção do fornecedor, mas a gente precisa ver no laudo qual que é a característica do micro-organismo, ainda mais para esses que são mais novos, né? A gente tem que tomar cuidado também na hora de falar, nossa, esse meio está estragado, né? Não, dá uma olhada no laudo do fornecedor para ver se também não tem uma variação. Eu já peguei a agar maconque também, que já era bem roxo, e tem outros que é um rosa bem clarinho. Varia muito da composição e de como que foi a formulação. Mas não necessariamente isso é ruim, tá? Você só precisa ver se ele realmente está tendo a recuperação nas características que você precisa, é isso que você precisa. Alguns processos você precisa validar. Então, para o meio XLD, a gente vai ter também, na presença de Salmonella typhimurium, ela tem essa coloração, que é uma deposição de enxofre, né? Então, a gente tem essa colônia um centro preto, com colônias vermelhas. Aqui, a Pseudomonas e Staphylococcus, eu coloquei elas juntas, né? Porque elas são mais simples, né? Então, você só faz o seu enriquecimento e passa para o cetrimide. Mas aqui também você pode colocar. Aqui, eu sempre falo, né? Você coloca uma suspensão de 100 microlitros, faz o espalhamento, mas não precisa quantificar. Cresceu na característica, mesmo com a colônia toda espalhadinha, tá ótimo, não precisa quantificar. Aqui a gente coloca Pseudomonas, para cetrimide, que é o meio específico, Staphylococcus pro manitol, e E. coli como meio de inibição. O meio Clostridium eu acabei colocando a técnica de contagem, de pesquisa, né, porque como ela é bem diferente, a gente tem que lembrar também que o Clostridium ele tem, né, uma fase de aquecimento, então eu acabei colocando ela, mas assim, eu nem vou entrar no detalhe da contagem. Na promoção, o que você só vai fazer? Só vai colocar o micro-organismo no meio e ver se ele teve o crescimento ou não. Mas assim, é só para vocês olharem como que como é diferente, né? A gente tem duas técnicas aqui de preparo do Clostridium na hora que faz a pesquisa de patógenos. A Candida albicans também, a gente vai ter o meio Saboreaux-destrose e o caldo Saboreaux, em que a gente vai colocar só a Cândida, não tem meios de inibição. E a Burkholderia cepacia complex, né? Que é o capítulo de 2019 da USP. A Ednei até colocou, né? Eu uso muito meios de cultura e cepa Burkholderia cepacia. Então, você sabe bem como que ela é difícil de crescer, né, Ednei? Porque ela, como ele é um micro-organismo que ele é muito encontrado em ambiente de água,
ele não cresce muito bem in vitro. 24 horas não é suficiente, você vai precisar realmente ter uma incubação lá de 48 a 72 horas para você conseguir fazer o crescimento, e às vezes ele cresce bem fraquinho. Se tá com dificuldade, coloca ele no TSB, faz um enriquecimento um pouquinho maior para você conseguir fazer o crescimento dele em placa. Eu coloquei aqui, eu repeti o mesmo crescimento, porque nessas placas mais tradicionais, o crescimento da cepace, da multivorância e da cenocepace, ela é muito parecida. Então, ela vai ter, o agar dele fica um pouquinho mais amarelo, e a alteração do meio, né, de vermelho para amarelo, e as colônias elas são um pouquinho mais de amarelas para marrom. E a pseudomonas e os estafilococcus, eles não podem crescer. Aqui, eu queria trazer alguns problemas mais críticos, né, que eu vejo que o pessoal acaba enfrentando mais em relação a esse teste, né. Uma das coisas que eu vejo bastante é em relação à padronização, né? Então, a gente precisa realmente ter uma escolha de um método que seja reprodutível, mesmo que o analista não tenha experiência na função. Então, assim, métodos com muita variação de resultado, eles têm que ser reavaliados. Então, é aquele caso que eu comentei lá da Maria, né? Então, se só a Maria que consegue fazer o teste de promoção de crescimento, tem algum problema ali. Porque a gente não pode lidar com essa situação sempre somente usando a experiência de um analista. A gente tem que ter esse método padronizado de uma forma que você consiga reproduzir para todos os seus técnicos. Lotes testados, né? Uma das dúvidas que o pessoal mais tem também é em que momento que eu faço promoção de crescimento. Eu posso fazer, por exemplo, promoção de crescimento só no meu primeiro pó que eu recebi? Acho que é um dos motivos mais comuns de auditoria que você tem que tomar cuidado. Então, sempre que for um lote novo gerado, é necessário realizar a promoção de crescimento. Então, se eu tenho lá um pote, eu preparo os meios de cultura no laboratório. Eu compro o pó de TSA, que vai dar, sei lá, vai dar uns 50 lotes com aquele pó. Se eu gerar 50 lotes, o que eu quero dizer com um lote? Pesei uma massa nova, autoclavei de novo, esse já é um lote. Então, se você, no mesmo dia, você pesou 2 massas, fez 2 diluições e fez 2 ciclos de autoclavação, mesmo que tenha sido no mesmo dia e ao mesmo pó, você precisa fazer a promoção de crescimento. Gerou lotes diferentes, você vai ter que fazer a promoção de crescimento. Ai, Mary, mas isso é impossível, não tem como a gente ficar fazendo promoção de crescimento para todos os lotes, a gente só faz o lote de recebimento. Esse é um ponto que, se não pegou em auditoria, é um ponto falho e pode ser pego, tá? Porque, normalmente, os auditores, eles querem que você faça o teste. Por quê? Porque pode haver alguma variação durante a sua análise. A diluição do seu meio pode ter acontecido algum problema, o pH dele pode ter variado, o seu ciclo de autoclave, por mais que tenha sido validado, pode acontecer de, sei lá, pegar uma variação de temperatura que não pegou. Então, essas variações somadas uma com a outra, pode provocar um meio que não vai ter uma recuperação ideal. Então, é por isso que eles falam que você precisa testar toda vez um lote de meio de cultura. Assim como, se você compra meio prontos, você precisa também testar a cada recebimento. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, dia 16/7, eu recebi um lote A do meio de TSA. Amanhã, eu vou receber de novo esse mesmo lote, o lote A desse meio, só que ele veio de um momento diferente, veio com uma transportadora diferente, veio num caminho diferente. Eu tenho que testar esses 2 lotes de novo, esse mesmo lote de novo, mesmo sendo o mesmo lote. E por que disso também? Porque pode haver variações de temperatura no decorrer do transporte que podem provocar uma variação lá de recuperação. A gente sabe que na prática isso é difícil de acontecer, o risco é baixo, mas eu já passei por várias auditorias e quem trabalha sabe um pouquinho sobre microbiologia, eles sempre perguntam esse tipo de ponto, e é sempre perguntado, como é que você faz a promoção de crescimento? É por todo lote? É por todo recebimento? Sim, então tá ok. Se não for, eu já ouvi muita gente também tendo que colocar isso em prática porque foi pontuado. O outro ponto que eu vejo é o crescimento de fungos e esporos. Como eu comentei lá na hora que a gente estava falando sobre a padronização, principalmente de bacilos, quando a gente fala sobre a padronização, ela é mais complicada porque
a gente não consegue padronizar tão bem o nosso bacilos, né? A gente tem aquela película, né, que eu comentei, que ela fica heterogênea no nosso tubo, e o aspergillus também, né? Então, assim, ela não é uma suspensão tão simples de você padronizar. Para esses dois casos, eu falo, é melhor você tem formas diferentes de você padronizar do que usando uma escala McFarland. Para o Aspergillus brasiliensis, ele cresce na placa, você vê lá o crescimento dele, ele fica branquinho como se fosse uma nuvem, e depois ele vai ficando todo pretinho. Toda aquela parte preta que é formada na parte superior, o que é aquilo? Aquilo lá é esporos. Então, você pode fazer uma suspensão de esporos, fazendo uma lavagem naquela superfície, colocando pérola de vidro dentro dela e um pouquinho de Outwin, que é para você conseguir fazer uma dispersão melhor. E essa suspensão de esporos, por ser esporos, você pode manter ela a temperatura refrigerada e validar ela por um período mais longo. Então, eu já trabalhei em alguns lugares em que você trabalha com suspensões de esporos por até 6 meses, 1 ano, que ela fica viável. E aí, ela é muito mais fácil, porque você vai preparar uma vez, faz lá a diluição seriada dela, vê quanto a concentração que ela tá, e aí você rotula lá, falando, olha, nessa suspensão de esporos aqui, eu vou ter 10 a nona por ml, ela foi preparada no dia 16/7, ela é válida aqui até 6 meses para frente. E a suspensão de esporulados, ela também pode ser feita de uma forma diferente, preparando a suspensão de esporos e deixando ela válida por mais tempo. Então, você não precisa preparar a suspensão de esporos toda vez. Aqui eu trouxe uma técnica que ela é da farmacopeia brasileira. Ela foi retirada do método de doseamento de antibióticos para uso de suspensão de bacilos, né? Eu já vi alguns lugares, né, e eu acho que é muito bom se você não tem essa opção, a suspensão de bacilos, e você tem essa dificuldade, olha, a Miriam está até colocando, né? Realmente é terrível, não homogeniza mesmo. Né? Então, a opção de usar uma suspensão de esporos, ela é muito boa. Então, como que a gente faz? A gente pode pegar, você faz o bacilos, faz um enriquecimento dele de 30 a 35 por 18 a 24 horas. A gente vai fazer um escalonamento com, esse meio é de um meio que ele chama LB, mais sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele vai promover a esporulação do bacilos. Você vai deixar ela por 5 dias. Quando 5 dias, você vai ver realmente aquele crescimento do bacilos por toda a superfície, ele vai ficar bem enrugadinho. E quando ele fica enrugado, você sabe que está tendo a esporulação dela. Aí você vai lavar a superfície dela com 50 ml de salina, fazer um choque térmico de 70 graus por 30 minutos. E por que você faz esse choque térmico? O choque térmico é para você eliminar as células vegetativas e manter só as esporuladas. Quando a gente faz isso, você tem um crescimento mais homogêneo na placa do que você fazer a suspensão na hora. Porque quando você faz a suspensão do bacilos sem fazer esse processo, o que acontece? Você vai começar a jogar tanto esporo quanto célula vegetativa. E isso acaba provocando formas de crescimento e tempos de crescimento diferentes na sua placa. Então, por isso que às vezes a gente acaba vendo aquele crescimento de bacilos meio heterogêneo, porque você acaba não conseguindo separar as células vegetativas das esporuladas. E quando você faz esse processo, você só seleciona os esporos. Então, você vai fazer uma lavagem de 3 vezes, filtrar com gás estéril e adicionar glicerol a 10% para realmente evitar a lise celular dessas células, e você vai fazer a quantificação. Pela farmacopeia brasileira, ele fala que você pode armazenar por 6 meses em temperatura não superior a 4 graus e manter essa suspensão por esse período. Só um ponto, né? Para você usar esse tipo de suspensão, ele foi tirado do capítulo de doseamento. Por mais que seja um procedimento farmacopeico, para usar na promoção de crescimento, você precisa ter uma validação para suportar essa forma de uso, tá? Porque essa forma de uso ela não está presente na promoção de crescimento. Já vi alguns lugares que usam, mas também precisa estar validado, tá? Então, assim, validado que eu digo, né? Validar o processo, verificar se realmente você teve uma seletividade, se não está contaminado, se você vai conseguir manter por esse período de 6 meses. Então, é um estudo longo porque você precisa ir testando por 6 meses aquela concentração, ver se ela está na concentração ainda inicial, se ela vai conseguir manter esse período. Então, assim, não é um estudo fácil, mas uma vez feito, você vai ganhar bastante agilidade na sua rotina. Então, eu acho isso muito,
muito válido quando a gente trabalha com suspensões de esporos. Gente, a gente já está chegando no final. Aqui eu só vou fazer a conclusão. Se vocês quiserem colocar algumas dúvidas dos seus testes, vocês podem ir colocando agora, que aí eu tento responder algumas depois desse slide. A aula de hoje era uma aula bem rapidinha mesmo, era só para a gente falar sobre o preparo do inóculo, como que a gente faz o cálculo de diluição, a comparação dos lotes, o que a gente representa, o que isso quer dizer com um lote de meio de cultura. A gente viu como que a gente faz os cálculos, como que a gente manipula os micro-organismos, né? E tudo isso são os princípios básicos, né, da nossa promoção de crescimento. E deixa eu ver que a Tayane colocou uma dúvida aqui. Se na minha rotina de análise eu utilizo o TSB em 90 ml, eu posso fazer a promoção de crescimento dele em apenas uma parte desse volume? Por exemplo, 10 ml, ou precisa ser em 90 ml também? Ótima pergunta, Tayane. Eu até tinha colocado, mas eu acho que eu acabei não falando durante a apresentação. Você pode realmente fazer com quantidades menores. Tanto é que hoje eu faço dessa forma, né? Então, se você usa 90 ml, pode usar uns tubinhos menores de 10 ml e fazer a promoção. Tanto é que para a promoção, como a gente já sabe que, por exemplo, para a TSB, normalmente a gente faz em duplicata, né? Então, TSB, vão 5 micro-organismos, você coloca lá, faz 12 tubinhos de 10 ml, sendo 2 tubinhos para cada micro-organismo, e aí você já economiza bastante tempo e bastante energia na hora de fazer. Não tem problema você diminuir essa quantidade, não. O importante é que, quando você preparar o meio, você tem que fazer o meio de uma forma que a massa que você pesou, ela seja homogênea para aquele lote completo. Eu já vi bastante gente, em alguns lugares, quando o pessoal, por exemplo, eu vou fazer TSA, e aí eu quero fazer 10 frascos de TSA. E o que a pessoa faz? Pesa 10 vezes e você considera aquilo como um lote só. Não pode fazer isso, porque toda vez que você pesa uma massa, independente da outra, é um lote diferente. Eu sei que é complicado isso para laboratórios que são menores, porque às vezes a gente não tem uma bacia, ou um balde, ou um becker grande, que você consiga fazer todos esses lotes. Eu falo, invista em aqueles beckers de 5 litros, porque ele é melhor que você faça dessa forma do que você gerar massas diferentes, porque isso pode gerar questionamento também em auditoria. Tá? Se eles entenderem que você está fazendo dessa forma, eles vão entender que você precisaria fazer promoção para cada frasco. E aí, para cada frasco, fica totalmente viável, né? A escala de Mack, falando primeira diluição, eu faço em salina ou TSB. Toma bastante cuidado em fazer solução escala Macfarlane em TSB, porque como ele já é colorido, a dificuldade de você padronizar vai ser maior. Então, é melhor que você faça em solução salina, para você conseguir verificar a turvação. A não ser que você faça uma comparação na mesma coloração, tá? Porque quando a gente faz aquela escala de Macfarlane, normalmente ou você compra ou você prepara, né? E quando você prepara, você não vai conseguir imitar a cor do TSB, tá? E aí você não vai conseguir fazer a comparação real. Uma dúvida: se eu não utilizo todos os micro-organismos do laboratório, eu ainda preciso fazer o teste de promoção para todas as cepas apresentadas? Então, Juliana, se você utiliza, por exemplo, TSA, Saborô, para contagem de produto matéria-prima, produto acabado, você precisaria, sim, fazer todos os micro-organismos. Porque, como eu comentei, eles são farmacopeicos exatamente para tentar simular aqueles 5 micro-organismos, aqueles 5 grupos de micro-organismos: bacilo, bactéria gram-negativa, positiva, fungo e cândida. Infelizmente, isso não tem muito jogo para você fazer. Se você não usa muito, eu ainda recomendo usar as quantificadas, que eu acho que você vai ter menos gastos do que você ficar preparando os seus micro-organismos. Na minha rotina atual, testo cada diluição em TSA já aprovado, após 48 horas. Observo os números de crescimento e seleciono a diluição que devo usar. Então, realizo a promoção nos meios a serem testados. Esse método seria adequado? Só um cuidado, porque assim, no capítulo da farmacopeia, ele fala que você precisa testar a sua suspensão de inóculo, ela só é válida por 24 horas. E eles colocam dessa forma porque quando você faz suspensões de micro-organismos, quanto menos diluído ele for, a viabilidade dele vai decaindo. Então, esse tempo que você está esperando o crescimento, dá para você saber quanto tem realmente de crescimento,
vai ter um decaimento daquela suspensão. Então, quando você for usar, ele já não vai estar a mesma concentração inicial. Eu sei que na prática, esse decaimento você quase não percebe, mas isso pode gerar questionamento, porque na farmacopeia ele fica bem claro que suspensões podem ser usadas até 24 horas. E é por isso que é tão difícil da gente fazer a promoção de crescimento, porque você tem que adivinhar a concentração que está inicial. Uma recomendação, se você faz dessa forma e você não quer mudar, valide. Faz a concentração de 48 horas, valida, faz vários testes e vê se a concentração do primeiro dia está igual a depois de 48 horas. E aí você vai, faz um relatório e fala, olha, a gente validou esse armazenamento por 48 horas, tá? Não é o ideal, mas você se tiver algum questionamento, você tem esse relatório para mostrar. Onde eu trabalho, validamos as suspensões para 31 dias em tampão fosfato 6.2. Fazemos o plaqueamento para verificar a concentração e utilizamos no próximo dia após a contagem. Jamila, então é a mesma coisa que eu comentei, né, para Juliana, assim, só toma cuidado. Se vocês já validaram, é um ponto positivo para vocês. Mas, assim, aí eu faço uma pergunta, isso para todos os micro-organismos, porque isso por experiência que eu já vivi, assim, tem alguns micro-organismos que eu sei que dificilmente eles conseguem se manter em suspensão por mais de 7 dias. Tem alguns estudos que foram publicados no PGA, também mostrando que suspensões de estafilococcus, eles acabam, a viabilidade dela decai muito depois de 48 horas. Então, tanto é que, assim, até quando você mantém suspensões de água ou validação de limpeza, tem que tomar cuidado porque você não consegue recuperar depois de 48 horas. Se vocês validaram, tudo bem, né? É importante ter o estudo, mas só tomar cuidado porque tem muitos estudos científicos, né, que acabam refutando isso, né? Então, só tomar cuidado da forma como foi feito. O aspergillus cresce melhor mesmo em anaerobiose e podemos ajudar nisso passando para filme na placa? Olha, Tayane, para mim é o contrário, na realidade. O aspergillus, para mim, ele cresce melhor em aerobiose. Eu já até tive alguns casos em que não estava crescendo, e aí o que a gente fez? A gente abriu um pouquinho, né, a tampinha dele, e aí ele cresceu melhor. Mas aí agora eu também te pergunto, você costuma crescer o aspergillus em anaerobiose? Porque eu até tinha visto antes da apresentação que alguns estudos até falam que ele é aeróbico obrigatório. Poderia repetir a função do twin no caso de esporos de aspergillus? No caso do twin, ele vai ser utilizado porque ele é um dispersante, né? Então, tanto é que a gente usa twin bastante, por exemplo, em contagem, quando tem pomada, para realmente você conseguir fazer a dispersão daquela suspensão e quebrar aquela tensão superficial do seu diluente. No caso do aspergillus, como eles são esporos, né, se você olha no microscópio, você consegue ver as hifas dentro dos esporângios, né? Então, você precisa ter uma forma também para conservar aquela célula. Então, o twin vai agir tanto como conservante, como dispersante dos esporos. Se você não colocar, você vai ter uma recuperação boa, mas sabe quando às vezes a gente tem um crescimento tudo agrupadinho? É porque o esporo ele não está totalmente disperso. Então, se você colocar pérolas de vidro e twin, ele ajuda na quebra dos esporângios e ele libera aqueles esporos na sua suspensão. Já fiz um treinamento com o fornecedor e ele indicou dessa forma, mas já fiz das duas formas e não percebi diferença, por isso a dúvida mesmo. Entendi, tá aí. Os fornecedores, eles vão realmente passar a forma padrão, mas é aquilo que eu sempre falo, se você consegue padronizar a sua suspensão, e você consegue atingir 10 a 100 UFC, e você consegue fazer a promoção de crescimento, tem uma concentração padrão, tá ótimo, não precisa mudar isso, porque alguém falou que não pode, né? O importante é você seguir a farmacopeia, e nos momentos em que não tem, você tem, ou você valida, ou você faz um estudo mostrando que você conseguiu atingir o seu resultado. Gente, muito obrigada. Fiquei super feliz que a gente teve algumas perguntas aqui no final. Perguntas muito importantes e inteligentes, né? Então, eu fico muito feliz pela participação de vocês. E eu espero vocês nos nossos próximos treinamentos.